Olá, seja bem-vindo. Hoje falarei sobre a construção do terceiro templo. Será que nós temos base bíblica para poder fazer tal afirmação? Então, explanando com alguns textos, eu vou mostrar para vocês que sim, haverá a construção do terceiro templo. Então, a primeira base bíblica que eu tenho está no capítulo 9 de Daniel, no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Com base bíblica no livro de Levíticos, versículo 8, capítulo 25, versículo 8, nós vemos como interpretar esse texto. Diz o seguinte: também contarás 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, voltando no texto, ficaria mais ou menos assim: 70 semanas de anos, tá? E a palavra semanas no hebraico aqui quer dizer 7. Então, 70 setes de ano, 70 vezes 7, 490 anos. Então, esse é o período que foi determinado para o povo de Daniel e a sua santa cidade, no caso o povo judeu e Jerusalém. Então 490 anos para se dar o cumprimento dessa profecia. Então tudo que está nesse versículo 24 do capítulo 9 é tudo que acontecerá no fim desses 490 anos. E no versículo 25 diz da seguinte maneira: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então a saída da ordem para restaurar Jerusalém até Jesus, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, que dá o total de 483 anos. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então quem conhece um pouquinho de história sabe que foi difícil para a construção do templo e a construção dos muros em Jerusalém. No versículo 26 do mesmo capítulo diz o seguinte: e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Ou seja, depois desses 483 anos seria tirado Jesus. Jesus iria ser crucificado e ele não estaria mais com os homens. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então percebam que o povo do príncipe que há de vir destruiria. Esse príncipe, ele já menciona o anticristo. Então, o povo que destruiu Jerusalém, então a gente começa a analisar. A primeira construção do templo foi feita por Salomão. Nabucodonosor destruiu, e quando Daniel foi para a Babilônia, foi no término da sua vida que ele recebeu essa visão, essa revelação das 70 semanas. E já menciona a segunda construção do templo, porque o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então Nabucodonosor destruiu o templo, depois veio o Império Romano no ano 70 e destruiu o templo novamente, como diz a profecia. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Muitos vão fazer uma interpretação diferente, mas o próprio Jesus ele se baseia nesse texto para poder falar sobre a destruição do templo. No capítulo 24, versículo 1 e 2 de Mateus diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus profetizou a destruição do templo. Então, que ocorreu 40 anos, aproximadamente 40 anos após a sua crucificação. Foi no ano 70 da era cristã. Então, a profecia diz o seguinte: que depois das 62 semanas seria tirado o Messias. Então, o que ocorreu depois dos 483 anos foi a morte de Cristo e a destruição da cidade e a destruição do templo no ano 70. Isso nos demonstra o seguinte: que há um grande intervalo para o início da última semana. E vamos lá, no versículo 27 diz o seguinte: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana são o quê? Uma semana são 7
são 7 anos. Tá? Então, a soma total, os 493 anos, 483 anos ocorreu até Jesus. Depois Jesus seria tirado, o templo seria destruído. E para início da última semana dos últimos 7 anos, teria que acontecer um acordo. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, por 7 anos. Tá? Então o que vai dar a largada para os últimos 7 anos das revelações de Daniel é esse acordo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, quando se fala ele, estava referindo ao príncipe do povo que destruiu a cidade. E ele fará acordo com muitos, e na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então ele fará cessar o sacrifício e oferta. Onde, aliás, será feito? Será feito no templo. Aqui já pressupõe a construção do terceiro templo. Porque ele fará cessar o sacrifício. O sacrifício ocorria no templo. Isso mencionado por Daniel. Mas haverá alguém que vai mencionar, não, mas não está se referindo aos nossos dias. Vamos lá, no mesmo capítulo de Mateus 24, versículo 15 e 16, é o seguinte: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Tá? Então Jesus está mencionando que no final dos tempos o assolador, a abominação da desolação, estará no templo em Jerusalém, porque ele está falando da Judéia. Então ele fala o seguinte: então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, ou seja, onde Cristo estará em Jerusalém e vai querer se assentar, vai montar um trono, vai querer colocar sua imagem lá no templo, que vai acontecer na metade da última semana, ou seja, com 3 anos e meio, quando ele estiver governando todo mundo, ele irá estabelecer um culto a si mesmo. Tá? Outra passagem, 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando Paulo escreveu essa epístola, ainda havia o segundo templo. Ele mencionou que o anticristo, ele se sentaria querendo ser Deus, se sentaria no templo de Deus. Então quando ele fala no templo de Deus, ele está se referindo ao templo lá em Jerusalém. A igreja já estava atuando, mas o templo ainda estava lá. Tudo indica que os escritos dessas epístolas de Paulo ocorreram antes da sua morte, certamente, e lá pelo ano 50, 53 depois de Cristo. Tá, ok? Então essas são algumas passagens que demonstram que nós teremos a construção do terceiro templo. As escrituras não dizem vai acontecer a construção do terceiro templo, mas elas pressupõem isso, porque de forma que nós vemos que todo o desfecho da história da humanidade e o tratamento de Deus para com Israel acontecerá e será tudo em Jerusalém, com a construção do terceiro templo, e praticamente o anticristo irá se exaltar, querer ser chamado do próprio Deus, querendo ser Deus no templo de Deus. Tá, ok? Então espero que essas pequenas passagens deixem bem claro que haverá sim a construção do terceiro templo e a vinda gloriosa, a manifestação gloriosa de Cristo no término desses 7 anos.